Hello everyone, how are you? Vamos dar então prosseguimento aí às nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo número 12, que é justamente Visual Arts. Em relação a este capítulo, nós vamos trabalhar com as páginas 4, 5, 6 e 7. Apenas essas páginas, meninos. Bom, para nós darmos início então a esse capítulo, é interessante que vocês busquem alguns vídeos na internet sobre arte. E alguns desses vídeos estarão disponíveis lá no grupo de vocês, certo? Olha só. Eu começo então a nossa aula mostrando essas imagens aqui em relação a essa definição de o que é arte. Olha, se vocês perceberem, eu tenho vários segmentos artístico-visuais aqui, olha só. Né? Algumas pinturas expressionistas, algumas outras que mexem com as formas, né? O cubismo, como vocês conhecem também, e algumas outras um tanto que diferentes, né? Como, por exemplo, esta fotografia que nós temos aqui. Bom, todos eles definem o momento artístico da história, todos eles são representações de períodos de pinturas e também de alguns elementos que carregam, né, uma característica artística, e justamente sobre isso que o nosso primeiro texto vai trabalhar. Entretanto, nós vamos trabalhar aqui com o Triunfo de Marius. Bom, essa questão número 4, ela está lá na nossa página número 4, ok? Olha só, e aí ela tem no enunciado o seguinte: baseado nas palavras de Milo, que é um pequeno texto que nós temos, é possível dizer que o triunfo de Mário, e aí vocês seguem a sequência do raciocínio com uma das alternativas. É interessante aqui nesse momento vocês buscarem sempre as palavras cognatas, as palavras em língua portuguesa, que são similares à língua portuguesa, aquelas palavras que nós dizemos que são quase que transparentes à língua portuguesa também, buscar naquele arcabouço também de vocabulário que vocês já conhecem, palavras que vocês conhecem, expressões que vocês conhecem, e sempre se utilizar também do entendimento não somente textual, mas o entendimento icônico, né? O entendimento a partir de ícones, de imagens. Então, busquem fazer uma leitura geral a partir das imagens, e a partir desse momento vocês vão para o texto, certo? Sempre buscando esses elementos. Isso com certeza vai ajudar vocês na resolução dessa questão número 4. Tá bom, meninos? Não somente isso, lá na página número 5, nós também vamos ter a questão número 5, que o enunciado diz o seguinte: de acordo com a imagem, responda. Quando essa pintura, essa imagem foi pintada? Quem foi que pintou essa imagem? E qual a sua opinião em relação a esta imagem? Então, meninos, vocês novamente vão precisar buscar alguns entendimentos em relação à própria imagem, à construção imagética desse texto, como também alguns elementos textuais. Alright? Então, basicamente é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos o verbo to be na sua forma de passado. Ok? Nós vamos trabalhar primeiramente com as frases na afirmativa. Entretanto, eu preciso lembrar, né, vocês sobre a relação de sujeito e verbo to be. Bom, então aqui eu tenho o sujeito eu, e aqui eu tenho o verbo to be referente a ele. No caso fica eu sou. Aqui eu tenho o sujeito ele para a pessoa, e aqui o verbo to be no presente is, que quer dizer é. She, que é ela, para a pessoa, e o is, que também quer dizer é. E o it, eu vou usar tanto para ele quanto para ela, mas referente a
animais e objetos. Ou, como eu costumo dizer, tudo aquilo que não for pessoa. Né? E novamente eu tenho is como é. Então, olha só, esse é o verbo to be no presente aqui. Am, is. Quer dizer, sou ou então é. Mas, meninos, nós vamos trabalhar com o passado. Qual é o passado, então, do verbo to be? Ele é was. Pelo menos para esses sujeitos aqui. Os sujeitos são eu, ele ou ela. Certo? Para pessoa ou para aquilo que não é pessoa. E qual é o verbo to be referente a eles? O was. Certo? Que eu vou usar. Então, aqui eu trouxe para vocês exemplos. Olha só. Frases no presente. Eu sou alto. Como é que fica, então, uma relação com essa frase no passado? Se eu sou alto, então no passado eu fui, ou então eu era baixo. Ela é velha. E aí, referente àquela frase, eu vou ter ela era jovem. Ele é amarelo. E no passado fica ele foi azul. Ele foi azul no passado, mas hoje ele é amarelo. Ele é um pouquinho cheinho, gordinho. E ele era magro. Então aqui eu tenho as frases na afirmativa para esses sujeitos, certo? E aqui eu vou ter como was. Dando prosseguimento, então eu tenho os outros sujeitos do plural, que é we, nós, you, você ou vocês, e they, eles ou elas, tanto para pessoas quanto para aquilo que não for pessoa. O verbo to be no presente para esses sujeitos é are, mas no passado eu vou ter o were, certo? Então, presente are, we are, you are, they are. No passado, were. We were, you were, they were, certo? E aqui novamente exemplos para vocês, ó. You are tall, você é alto. You were short, você era baixo. They are happy, eles estão felizes ou são felizes. E no passado, they were sad, eles estavam tristes ou eles eram tristes. Né? Lembrando que o verbo to be pode ser o verbo ser ou então o verbo estar. Nós somos velhos. Nós éramos jovens. Você está em uma boa forma, well built, boa forma. E você estava plump. Você estava gordinho, certo? Então aqui eu tenho novamente verbo to be no presente e no passado fazendo essa relação. Não esqueçam, toda vez que eu trabalho com o singular, que é uma única pessoa, o verbo to be no passado é was. Quando eu trabalho no plural, o verbo to be é were. Meninos, bem aqui eu tenho uma atividade que eu queria que vocês fizessem no caderno, tá? E não esqueçam de me enviar depois. Então, passe as seguintes frases para o passado. E aqui eu tenho, ó, frases no presente, no singular, e aqui frases no plural também no presente. Eu queria que vocês passassem essas frases para o passado. Tudo certo? Então, façam essa atividade e me enviem no caderno. Então, dando prosseguimento, nós temos o verbo to be agora na negativa, né? Nesse passado, mas na negativa. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente acrescentar o not. Ou então esse N apóstrofo T, que aqui eu já tenho ele numa forma contraída. Já reduzo, né, esse tamanho. Então aqui eu tenho I was na afirmativa e na negativa I wasn't. He was, he wasn't. She was, she wasn't. It was, it wasn't. E para o plural, we were, we weren't. You were, you weren't. They were, they weren't. Certo? Então aqui são
esses elementos na negativa. Novamente, eu trago para vocês uma prática no caderno. Eu queria que vocês pegassem essas frases que já se encontram no passado. Vejam, ó, todas aqui já estão com was, todas aqui já estão com were, mas eu quero que vocês passem elas agora para a forma negativa. Então, façam essa atividade no caderno e também me enviem, certo? Bora lá para a interrogativa, então? O que eu faço na interrogativa? Eu vou pegar o verbo to be, que estava depois do sujeito, e vou agora iniciar essa minha pergunta, essa minha interrogativa com ele. Se antes era I was, agora vai ser was I, como vocês estão vendo aqui. Primeiro o verbo to be, depois o sujeito. Was I? E aí eu vou ter que ter um complemento. Ugly. E termino com uma interrogação. Was he plump? Was she thin? Was it large? Então, quando eu construo interrogativas, o meu verbo to be, ele é o que vai iniciar a minha pergunta. Ele é que vai iniciar a minha interrogativa. Were we happy? Were you beautiful? Were they students? Então, aqui eu tenho exemplos também, né, no plural. Alright. E mais uma vez, eu trago para vocês uma outra atividade no caderno. Olha só, as frases estão aqui na forma afirmativa. Elas estão aparecendo depois do sujeito. E aí, para eu passar para a interrogativa, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o meu verbo to be e iniciar, né, essa minha frase e depois botar um ponto de interrogação. Certo? Então, façam essa atividade no caderno aí e me enviem também. Bom, o último momento em relação a essa parte gramatical são perguntas elaboradas com WH, que é o how, when, why, ok, where. Todas elas são perguntas que têm WH em sua formação. How é como, when, quando, why, por quê, where, que eu tenho aqui embaixo, é onde. Então, quando é que eu vou utilizar as perguntas com WH? Elas vão ser usadas no início da minha pergunta, antes do verbo to be, como vocês estão vendo aqui nesse demonstrativo. Então, aqui eu tenho, ó, how was I ugly? Como eu era feio? Ou então aqui, ó, when was he plump? Quando ele era gordinho? Ou então aqui embaixo, ó, why were they students? Por que eles eram estudantes? Então, perguntas com WH vão ser iniciadas, vão estar, na verdade, no início das perguntas, certo? No início das interrogativas. Então, lembrem-se disso no momento da construção das perguntas de vocês. Eu vou ter WH, depois eu vou ter o verbo to be no passado, sujeito e, por último, complemento. Lembrem-se que eu preciso sempre ter ponto de interrogação, já que isso é uma pergunta. Alright? Então, meninos, aqui eu trago para vocês lá na página número 6, a questão número 1, complete as frases com as palavras da caixa. Vocês podem utilizá-las mais de uma vez. Façam essa atividade e também me enviem essa foto. Na página número 7, eu vou ter então essas duas atividades aí, ó. Ok? Questão número 1 e questão número 2. Aqui eu já trago um glossário para vocês utilizarem aí. E aí é isso, meninos. See you next week.